Olá! Nessa aula eu gostaria de trabalhar o cálculo de áreas usando integrais, né? E aí nós vamos calcular a área desta região plana, né? Que está aqui nesse desenho, que é dada como a área limitada aqui pela função r igual à raiz de θ. Ou seja, o r está escrito em função de θ. Logicamente, aqui nós estamos falando em coordenadas polares, ok? Então eu quero calcular a área dessa região achurada, que é delimitada aqui pelo gráfico dessa função. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso de duas maneiras, tá? Nós vamos usar, primeiramente, a integral simples, né? Vamos lembrar aqui de uma propriedade mesmo da integral simples, e depois vamos tentar chegar na mesma coisa usando a integração dupla, tá? Mas aqui, só para vocês terem uma ideia, ó, eu transpus essa área para um plano em coordenadas polares, né? Então aqui você percebe que o seu θ está variando de 0 a 2π. E o raio, obviamente, está variando de 0 até a minha curva que descreve, né, essa área, tá? Então, ele seria até r igual à raiz de θ. Você poderia pensar que toda essa área que está aqui dentro, eu vou escrever de cá para ficar mais fácil, você poderia pensar que toda essa área que está aqui dentro, na verdade, seria a área dada por r menor do que raiz de θ. Então aqui você tem uma forma, né, de limitar, né, as suas variáveis. Se você falar que essa daqui é uma região R, então você pode dizer para mim que o seu R ele está delimitado entre 0, né? Na verdade aqui até o menor ou igual, não o menor ou igual porque a curva está achurada, né? Menor do que raiz de θ, tá bom? Na verdade, aqui é menor ou igual, né? A minha figura é que ela está errada, aqui teria que ser, não poderia ser achurada, né? Então a gente está considerando também a borda, tá? Porque senão a gente vai ter um problema, né? Para ter que usar um limite aí, então vamos continuar aqui da mesma forma. Então aqui, imagine que essa borda ela está sendo atingida também, tá? Para simplificar o nosso problema, para a gente ter o objetivo que a gente quer. E aí, o nosso θ, ele está variando de 0 a 2π, tá bom? Então basicamente você já escreveu analiticamente essa sua região R, né? Então aqui a gente pode usar ela para resolver a nossa integral. Nós vamos resolver ela de dois modos. No primeiro modo nós vamos usar uma integração simples, né? E no segundo modo nós vamos usar uma integração dupla aí para vocês lembrarem como que a gente usa as duas coisas, tá? Então, primeiramente, nós vamos trabalhar com uma integração simples, né? Vamos lá, o que nós vamos lembrar? Ó, considerando r como uma função de θ, então a área delimitada pelo gráfico dessa função com θ1 menor ou igual a θ, que por sua vez é menor ou igual a θ2, ou seja, você tem o θ no intervalo entre dois ângulos em radianos, essa área vai ser dada por meio da integral de θ1 até θ2 do f de θ ao quadrado dθ. Tá? Então isso daqui é uma formulazinha que você tem lá nos livros como uma aplicação da integral. Então, considerando que essa nossa região é a região R, o que nós temos aqui então é que a área da região R é meio da integral variação do θ nossa, 0 a 2π. A gente já conversou sobre isso no slide anterior, né? De que? Da raiz de θ ao quadrado, né? Que então é a nossa f de θ ao quadrado. Porque, lembrando que aqui ó, o r igual ao f de θ. Então, o nosso f de θ é a raiz de θ. Aqui embaixo, na nossa integral, vamos completar aqui com dθ. Então, isso é meio integral de 0 a 2π, a raiz composta com a função quadrática, né? Então, você vai pegar a raiz e levar ela ao quadrado, sobra a variável. Então, o que nós teremos? Nós teremos meio, que vai multiplicar a integral de θ, que é θ ao quadrado sobre 2, variando de 0
a 2π. E isso vai nos dar o seguinte, você vai ter meio, né? Substituição do 2π, você vai ficar com 4π ao quadrado dividido por 2. Né? Aqui você colocaria menos zero, né? Menos a substituição do zero, mas zero ao quadrado dá zero, dividido por 2 dá zero. Tá? Então aqui você vai ter o seguinte, esse 4 ele vai simplificar com esse 2 quando multiplicar com esse meio, né? Multiplicar com esse 2. Então você vai sobrar com π ao quadrado unidades de área. Tá? Então, essa é a nossa área dessa região, lembrando aí uma aplicaçãozinha das integrais simples. Tá? A gente também consegue chegar nesse mesmo resultado utilizando uma integração dupla. Lembre-se que a área dessa região R é dada pela integral sobre R de dx dy. Ok, só que nós temos um problema. A nossa área, ela foi dada em, nossa região R, desculpa, ela foi dada em coordenadas polares. Então eu vou colocar um RP para indicar que é a nossa região R escrita em coordenadas polares. Então ficou esse AR pol aqui, tá? Como que a gente calcula? É só você fazer a troca, né, desse dx dy para variáveis para coordenadas polares. O que acontece? Você pega x igual, x igual a r cosseno θ e y igual a r seno θ. Né? Com isso, esse dx dy ele vai virar agora integral sobre a região R escrita em coordenadas polares. Esse dx dy virou r dr dθ. Se você não se lembra como e por que, né, esse dx dy vira r dr dθ, aqui no canal a gente tem uma aula sobre integração dupla, sobre coordenadas polares, e a gente desenvolve, né, todo esse cálculo para chegar ali. Então, ó, lá no primeiro slide, nós escrevemos que a nossa região R ela é dada por R entre 0 e a raiz de θ. Lembrando até que eu falei para vocês que, para facilitar o nosso trabalho, nós vamos considerar essa área também atingindo a fronteira. Né? Aqui ela está pontilhada, então a gente não atingiria a fronteira. Mas nós vamos considerar que o nosso raio também pode ser, né? E tanto é que ele é igual, né? Aqui está definido como igual, tá? Foi só o meu desenho que tá com um probleminha, né? Na hora de plotar o gráfico aí eu esqueci de colocar como menor ou igual, eu coloquei só menor. Então essa área aqui seria definida pela relação R menor ou igual que a raiz de θ, tá bom? Bom, então o que nós temos? O R definido dessa forma, nossa variável R, e o θ variando, de 0 a 2π, tá bom? Então, vamos deixar isso aqui separado, porque era só para lembrar, né? Então, a nossa área dessa região R para nós vai ser a integral de 0 a 2π, os limitantes da variável que está entre constantes primeiro, agora de 0 a raiz de θ, né? R dr dθ. Nesse caso, nós precisamos integrar primeiro para a variável r, porque ela está entre variáveis, né? Você tem a variável, ela depende da variável θ, ok? Bom, então nós teremos integral de 0 a 2π, né? De r ao quadrado sobre 2, variando de 0 a raiz de θ, dθ. Tá? Então, agora nós vamos aplicar essa variação. Então, isso é a integral de 0 a 2π, né? Do que? Raiz de θ ao quadrado sobre 2. Então, ficamos com raiz de θ ao quadrado sobre 2, menos a substituição do zero no r, que vai dar 0. Então, sobrou aqui dθ. Tá? Ou seja, nós ficaremos com meio, né? Estou jogando esse 1 sobre 2 para... Estou jogando aqui, né? Estou jogando esse 1 sobre 2 para fora da minha integral, tá? Então, meio da integral de 0 a 2π de θ dθ. Perceba que essa é exatamente a integral que nós encontramos antes, né? Então, nós ficaremos aqui com
meio que vai multiplicar, θ ao quadrado sobre 2, variando de 0 a 2π. Novamente, nós encontraremos 4π ao quadrado sobre 4, o que vai nos dar π ao quadrado unidades de área. Ok? Para quem não se lembra aí como que a gente trabalha com coordenadas polares na integral dupla, tem uma aula aqui no canal sobre integração dupla. Infelizmente ainda não temos o conteúdo de integração simples, mas logo logo ele vai aparecer, tá bom? Então era isso. Até o próximo exercício. Abraços.